Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Mais uma vez estamos aqui dando prosseguimento ao Plaboc, que é o plano de leitura anual da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, né, é o nosso 81º dia. São 81 dias lendo a palavra de Deus. Claro, ainda faltam muitos dias, mas só de chegarmos aqui, temos visto e testemunhado da mão do Senhor a nos sustentar, mesmo nas dificuldades, mesmo com os impedimentos, mesmo com os empecilhos que se levantam. O Senhor tem segurado na nossa mão. Ele tem sido a nossa fortaleza, o nosso refúgio, o nosso lugar forte. Louvado seja o Senhor. Você que ainda não é inscrito, está chegando aqui agora, se inscreva no canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui do canal, tá bom? E hoje nós vamos fazer a leitura. Antes, precisamos, né, orar a Deus e pedir que Ele nos abençoe e nos direcione nessa empreitada. Senhor nosso Deus, ajuda-nos, retira de nós tudo que não procede de Ti, que o sangue de Jesus seja em nós eficaz e que o Senhor nos perdoe, liberte nossas mentes e corações. Nos permita, Senhor, acessar o Santo dos Santos, a Tua presença gloriosa, para que o Teu Espírito ele se apodere de nós e que nós possamos conhecer os mistérios da Tua palavra, aprendermos e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Assim nós oramos, pedindo a Tua direção. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então hoje, fique atento, nós vamos ler, tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do verso 3. Né? Lembrem que na última leitura nós lemos apenas os versos 1 e 2, quando Davi vai para a caverna de Adulão. E a partir do verso 3, vamos ler hoje, né, o resto do capítulo 23, e depois nós vamos para o Salmo 52, que está dentro desse contexto da passagem de 1 Samuel 22, 3 a 23. Tá? E depois nós vamos voltar para o primeiro livro de Samuel, vamos ler o capítulo 23 por completo. E depois, dentro desse contexto, vamos voltar para o livro de Salmos, agora lendo o Salmo 54. Então, vamos ler 1 Samuel, capítulo 22, do verso 3 ao 23. Depois vamos para o Salmo 52, que está dentro do contexto dessa primeira passagem de 1 Samuel 22. Depois de lermos o Salmo 52, vamos voltar para o primeiro livro de Samuel, agora para o capítulo 23, e depois ler o Salmo que está contextualizado com a passagem de 1 Samuel 23, que é o Salmo 54. Tá bom? Entendido? Então, é só você acompanhar, estar conosco, e você vai conseguir acompanhar e entender direitinho ali toda a dinâmica dessa leitura em ordem cronológica. Tá bom? Então, seguindo com a nossa leitura, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, a partir do verso 3. De Adulão, foi-se Davi dali para Mispa dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: Deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. E trouxe-os perante o rei dos Moabitas, e ficaram com eles todos os dias que Davi esteve no lugar forte. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques naquele lugar forte, vai e entra na terra de Judá. Então Davi foi e veio para o bosque de Herete. E ouviu Saul que já se sabia de Davi e dos homens que estavam com ele. E estava Saul em Gibeá, debaixo de um arvoredo em Ramá, e tinha na sua mão a sua lança, e todos os seus criados estavam com ele. Então disse Saul a todos os seus criados que estavam com ele: Ouvi, peço-vos, filhos de Benjamim, dar-vos-á também o filho de Jessé a todos vós, terras e vinhas, e far-vos-á a todos chefes de milhares e chefes de centenas, para que todos vós tenhais conspirado contra mim? E ninguém há que me dê aviso de que meu filho tem feito aliança com o filho de Jessé, e nenhum dentre vós há que se doa de mim e mo participe, pois meu filho tem contra mim sublevado a meu servo, para me armar ciladas, como se vê neste dia. Então respondeu Doeg, o edomita, que também estava com os criados de Saul, e disse: Lembra que ele estava lá? Ele estava lá junto com Aimeleque? Lembra? Que ele ouviu a conversa de Aimeleque com Davi? Então olha o que Doeg disse: Ao filho de Jessé vira Nobe, a Aimeleque, filho de Aitube.
o qual consultou por ele ao Senhor e lhe deu mantimento. E lhe deu também a espada de Golias, o filisteu. Então o rei mandou chamar a Aimeleque, o sacerdote, filho de Aitube, e a toda a casa de seu pai e aos sacerdotes que estavam em Nobe. E todos eles vieram ao rei, e disse Saul: Ouve, peço-te, filho de Aitube, e disse: Eis aqui, senhor meu. Então lhe disse Saul: Por que conspiraste contra mim, tu e o filho de Jessé? Pois deste-lhe pão e espada, e consultaste por ele a Deus, para que se levantasse contra mim, a armar-me ciladas, como se vê neste dia. E respondeu Aimeleque ao rei e disse: E quem, entre todos os seus criados, há tão fiel como Davi, o genro do rei, pronto na sua obediência e honrado na tua casa? Comecei, porventura, hoje a consultar por ele a Deus? Longe de mim tal. Não impute o rei coisa alguma a seu servo, nem a toda a casa de meu pai, pois o teu servo não soube nada disso, nem muito nem pouco. Porém o rei disse: Aimeleque, morrerás certamente tu e toda a casa de teu pai. E disse o rei aos da sua guarda que estavam com ele: Virai-vos e matai os sacerdotes do Senhor, porque também a sua mão é com Davi, e porque souberam que fugiu e não me fizeram saber. Porém os criados do rei não quiseram estender as suas mãos para arremeter contra os sacerdotes do Senhor. Então ainda resistia um pouquinho de temor ali no coração deles. Não é isso? Então disse o rei a Doeg, né? Porque aí o rei já tinha sido rejeitado há muito tempo por Deus e Deus o entregou aos seus próprios desejos. Lembra do que vimos em Romanos? O que acontece quando Deus permite isso? Aí, meu irmão, o fundo do poço é o lugar mais raso que ele pode chegar. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então, se Doeg era edomita, não era israelita, para ele, ímpio, servidor de outros deuses. Então se virou Doeg o edomita e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Meu irmão, o cara matou 85 sacerdotes. Também a Nobe, cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem à mulher, desde os meninos até os de peito, até os bois, jumentos e ovelhas passou a fio de espada. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Essa observação aqui da palavra de Deus não é à toa, irmãos. A palavra de Deus ela não é à toa. E às vezes a gente deixa de observar algumas coisas. E graças a Deus também, porque o Senhor toca na vida de outros. Então, às vezes eu não enxergo uma coisa que você pode enxergar. Por isso que é importante a gente compartilhar as nossas experiências aqui nos comentários do vídeo. Porque às vezes é uma coisa que eu não percebo, mas que você percebeu. Então, olha só. Quando Deus dá a orientação para que Saul destrua os amalequitas, Saul ele cumpre? Não, não, ele não cumpre. Agora, quando ele se sente traído, né? Quando ele já totalmente rejeitado por Deus, totalmente distante dos caminhos do Senhor, onde o Espírito Santo já havia se retirado dele há muito tempo. Olha só como a palavra de Deus faz questão de registrar tudo aquilo que ele não fez contra os amalequitas, ele faz na cidade dos sacerdotes. Ele faz contra a própria obra de Deus. Então, olha só, também a Nobe, cidade desses sacerdotes, ele passou a fio de espada desde o homem à mulher. Ele passou todo mundo. Ele destruiu todo mundo. Coisa que ele não fez com os amalequitas. Desde os meninos até os de peito. Olha só, vê se não é a mesma ordem de Deus. E até os bois, jumentos e ovelhas ele passou a fio de espada. E lá ele poupou o rebanho. Ele poupou o rebanho. Mas aqui por causa de birrinha. Porque a crise de autoridade dele, né, passava por cima de tudo. É o líderzinho que você falou para ele que não, você procurou mostrar para ele que ele estava errado. Ah, mas aí ele vira
Ele se levanta contra o próprio Deus. Ele passa a ter um comportamento anticristo, contra Cristo. Então você entendeu? Então ali por causa da Bia, porque não fizeram o que ele queria, aí ele passou a fio de espada, além de matar os sacerdotes, ele passa toda a cidade. Toda a cidade. Tudo aquilo que Deus mandou ele fazer com os amalequitas, que ele não fez, por isso foi rejeitado, ele faz com um bando de inocentes. Tá certo? Isso aí é a ruína de uma pessoa. A ruína de uma pessoa. Aí vem a provisão de Deus, né? Porém, escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg o Edomita, não deixaria de o anunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Fica comigo, não temas, porque quem procurar a minha morte, também procurará a tua, pois estarás a salvo comigo. Louvado seja Deus. Então, olha só. Então, nós vemos que Davi percebeu, sabia que Doeg estava lá. Sabia. E perceba que Davi, ele se culpa por isso. Ele se culpa. Ele se culpa. Tá bom? Davi, ele coloca isso na conta dele. Mas ele fala, olha, Beatá, fica comigo. Fica comigo. Não temas não, porque quem procurar minha morte, procura. Por quê? Agora, quem quisesse ir contra Abiatar estaria indo contra o próprio Davi. E o nosso rei Jesus, ele não é assim. Meu irmão, quem se levanta contra a tua vida, que é ungido de Deus, que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, está se levantando contra o próprio Cristo. Então, olha, a palavra dele, olha, fica comigo porque tu estarás salvo comigo. Parece Jesus falando, né? Então, quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo tem a salvação. Quem aceita Cristo, abriu o coração para Cristo, tem a vida eterna. Que coisa maravilhosa, irmãos. Louvado seja Deus. Né? Então, Davi, né, ele está agora ali, conforme a gente viu aqui. Ele está lá em Mispa, dos Moabitas, e ele pede ali, né, para que ele dê abrigo ali aos seus pais, a casa do pai dele, tá certo? Então ele deixa ele ali. E aí Gade fala para Davi assim: Davi, não fica aí não, no lugar forte não. Vai e entra na terra de Judá. E agora Davi está ali no bosque de Herete. Tá certo? Ok? Então, Abiatar vai ter com ele, sabe onde ele descobre onde ele está, e vai ter com ele lá no bosque de Herete. E aí Davi vem, Salmo 52. E aí Davi coloca mais um salmo. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu ama mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. A terra dos viventes é a vida eterna, tá, irmãos? Porque o justo também, nós também vamos morrer um dia. Se Jesus não voltar antes, né? Nós também vamos morrer. Nós seremos desarraigados da terra dos viventes. Mas a terra dos viventes, que nós não seremos desarraigados, mas que os ímpios vão, é a vida eterna. E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Antes, confiou na abundância das suas riquezas, e se fortaleceu na sua maldade. Então perceba que é um âmbito material e é um âmbito espiritual. Ele confiou na abundância das suas riquezas, está aqui o âmbito material, e aqui o âmbito espiritual, se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente.
Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Louvado seja o nome do Senhor. Que salmo maravilhoso, né? 1 Samuel 23. E foi anunciado a Davi, dizendo: Eis que os filisteus pelejam contra Keila, e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei estes filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila, quanto os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: Levanta-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou os gados e fez grande estrago entre eles. E Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com um éfode na mão. E foi anunciado a Saul que Davi era vindo a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja para que descesse a Keila para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: Traz aqui o éfode. E disse Davi: Ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila na sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber a teu servo. E disse o Senhor: Descerá. Disse mais Davi: Entregar-me-iam os cidadãos de Keila, a mim e a meus homens, nas mãos de Saul? E disse o Senhor: Entregariam. Então se levantou Davi com os seus homens, uns 600, e saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Zife. E Saul buscava todos os dias. Porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zife, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e fortaleceu a sua mão em Deus, e disse-lhe: Não temas, que não te achará a mão de Saul, meu pai. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então olha a humildade de Jonatas, né? Ele reconheceu que o escolhido de Deus não era ele, não é isso? Que ele poderia muito bem aguardar, pô, depois que meu pai morreu, o Espírito Santo não estaria sobre ele, a unção não estaria sobre ele, estaria sobre mim. Mas ele, sabendo que o Senhor já tinha escolhido Davi, ele falou: Tu serás o primeiro, eu serei o segundo. Eu reconheço, foi Deus que te escolheu. E se Deus te escolheu, quem sou eu para me levantar contra? Né? Ainda aprendendo com os erros do seu próprio pai. Não sou eu que vou me levantar contra Davi. Ele é o escolhido do Senhor. 18. E ambos fizeram aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul e a Gibeá, dizendo: Não se escondeu Davi entre nós nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Aquila, que está à mão direita de Gesimon? Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme todo o desejo da tua alma. Por nós fica entregarmo-lo nas mãos do rei. Então disse Saul: Bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Olha só, ele ainda usa o nome do Senhor, tá? O caído ainda usa o nome do Senhor. Aquele que negou, né, o chamado dele, o ditador, ele ainda usa o nome do Senhor. Ele usa o nome de Jesus, do Senhor, como um plano de fundo para poder iludir as pessoas, tá? E ainda aparece esse tipo de palavra: benditos sejais vós do Senhor, porque se compadeceram de mim. Se compadecer dele é fazer o que ele quer.
Então, só está bem quando está fazendo o que ele quer. Agora, ele não gosta de ser questionado, confrontado. Não gosta. Não gosta de dizer que ele está errado, que aí ele já vira outra pessoa. Versículo 22. E depois, diligenciai ainda mais, e sabei, e notai o lugar que frequenta, e quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Pelo que atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. E então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco. E há de ser que, se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, seus homens estavam no deserto de Maom, na planície à direita de Gesimom. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. E Saul ia desta banda do monte, e Davi e os seus homens à outra banda do monte. E sucedeu que Davi se apressou a escapar de Saul. Saul, porém, e seus homens cercaram Davi e os seus homens para lançar mão deles. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Pelo que Saul voltou de perseguir a Davi e foi-se ao encontro dos filisteus. Por essa razão, aquele lugar se chamou Sela Amalecote. E subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Gedi. Louvado seja Deus. Então, olha só como Deus cuida, irmãos. Deus, ele cuida. Então, quando, enfim, Saul estava cercando, não, vamos cercar aqui agora Davi e os seus homens. A galera, os filisteus invadiram lá Saul. Então, Deus move as coisas para que o servo fiel, ele seja vitorioso, para que o projeto de Deus, ele se cumpra. Então, nós precisamos entender isso. A nossa vida é conduzida pelo Senhor. Então ele coloca as pessoas, ele tira as pessoas, ele move as pessoas. Deus, ele faz. Eu não preciso ficar o tempo todo, Senhor, é para ir para o lado direito, é para ir para o lado esquerdo, é para ir para o lado canhoto, é para ir para o lado destro. É camisa amarela, é camisa vermelha, é camisa verde. O carro é esse, o carro é aquele. O ônibus para tomar é esse. Eu vou, eu não vou, eu faço, eu não faço, eu como, eu não como. Meu irmão, apenas viva debaixo da orientação de Deus. Viva seguindo a palavra. O resto Deus faz. O resto Deus vai fazer. Então, olha só. Então, Davi, imagina a cabeça de Davi. Pensa comigo. Ele tá ali, caramba, Saul tá me cercando. Eu não vou ter para onde fugir. Aí daqui a pouco, ué, e os filisteus invadiram lá, Saul teve que dar para trás. Providência de Deus, irmãos. Providência de Deus. Providência de Deus. Aí, Davi, ele compõe mais um salmo. Então, os zifeus que vão lá a Saul e falam: olha, Davi está entre nós. Davi está entre nós. Então, vai lá e pega ele, aproveita. Aí, Davi coloca essa oração diante do Senhor: olha, salva-me, ó Deus, pelo teu nome, e faze-me justiça pelo teu poder. Ó Deus, ouve a minha oração, inclina os teus ouvidos às palavras da minha boca, porque estranhos se levantaram contra mim, e tiranos procuram a minha vida. Não põem a Deus perante os seus olhos. Estranhos, irmãos. E feus, ele nem conheciam Davi. Não tinha nem contato. Davi estava se escondendo. Mas é assim mesmo. Às vezes os estranhos se levantam contra nós. Nem nos conhecem e já são contra nós. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor está com aqueles que sustêm a minha alma. Ele pagará o mal daqueles que me andam espiando. Destrói-os por tua verdade. Olha só. É a oração de Davi naquele contexto. Ele estava sendo espiado. Não foi isso que Saul falou? Olha, observa. Observa para onde ele vai, onde que ele se esconde. Me dá a planta toda. Eu quero os detalhes para que eu possa dar o golpe certeiro, o bote certeiro. Eu te oferecerei voluntariamente sacrifícios. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque é bom, porque me livrou de toda angústia, e os meus olhos viram cumprido o meu desejo acerca dos meus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor.
Que maravilha, né? E aqui nós terminamos mais um dia de leitura. E nós vamos agora orar e agradecer ao Senhor por mais essa leitura, por mais esse aprendizado, por mais esse rico conhecimento que o Senhor tem acrescentado na nossa vida. Então, mas não deixe de colocar nos comentários o versículo que mais te impactou, a lição que o Senhor te ensinou, né? Aquilo que é a prática do que o Senhor tem te ensinado. Aproveite, não deixe de fazer isso. Colabore conosco, para que juntos a gente possa aprender, crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Vamos orar? Agradecendo ao Senhor por mais este dia de leitura. Senhor, nós te adoramos, te bendizemos por mais este dia de leitura, pela ajuda do Senhor e por tudo que o Senhor tem feito a nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Aqui eu me despeço de cada um de vocês. Continue conosco. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos, com os familiares, os irmãos da congregação. Chame-os para fazer parte do Plaboc. Vamos ler juntos a palavra de Deus. Tá bom? Então, que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, sua saúde, o seu trabalho, o seu ministério. Que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Até o nosso próximo dia de leitura. A paz do Senhor Jesus.